Olá, no programa de hoje, o PT nas eleições em BH e a pauta no Congresso. A legenda que comanda o país busca recuperar protagonismo político na capital e tenta costurar uma frente unificada de esquerda. Quais entraves ainda precisam ser superados? Uma composição com o atual prefeito Fouad Noman ainda é possível? E o momento do governo Lula em uma semana de reveses em Brasília. Eu converso com o deputado federal Rogério Correia, pré-candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte. Bem-vindo, deputado. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Mundo Político. Obrigado, Marco. Um prazer é meu estar convidado novamente por vocês no Mundo Político. Deputado, o senhor tem longa trajetória parlamentar, agora como deputado federal, antes como deputado estadual e vereador na capital. Quais são as suas principais motivações para entrar nessa disputa majoritária pela Prefeitura de Belo Horizonte em 2024? Ô Marco, eu nasci em Belo Horizonte, fui criado aqui, estudei escola pública, então eu amo essa cidade. Eu fui vereador aqui em Belo Horizonte por 10 anos, numa época de muita efervescência política, muitas leis que foram construídas, que foi num período pós-ditadura militar. Então eu participei da lei orgânica do município, da nova lei do uso e ocupação de solo, do novo plano diretor na cidade. Foi muita coisa boa que nós pudemos fazer naquele período. E desde lá eu alimento essa esperança e esse sonho de poder vir a ser prefeito de Belo Horizonte. Pude acompanhar outras prefeituras desde aquela época que muito fizeram para a cidade. Vou lembrar naquele tempo de Patrus Ananias, depois Célio de Castro, que eu como vereador acompanhei aquele período. Depois fui deputado estadual por 10 anos, por 4 mandatos, e já estou no segundo mandato de deputado federal. Não rodei Minas Gerais, mas sempre focado também em Belo Horizonte, onde sempre tive uma boa votação. Então toda essa minha origem, a formação sindical minha, como professor em Belo Horizonte também, dando aulas em várias escolas, eu fui formando consciência e hoje eu digo que eu tenho muita experiência e muita vontade de governar Belo Horizonte com o povo. A prefeitura está escutando muito pouco o povo ou não escutando, eu vou falar disso depois. Mas onde a gente vai, a gente sente falta da prefeitura. Eu quero levar para a prefeitura participação popular. Sobre a atual gestão, o PT integrou a administração do prefeito Fouad Noman com cargos em algumas secretarias. Quais são as suas principais críticas programáticas? Eu disse isso, a prefeitura está longe do povo. Nós temos que dar condições de aproximar a prefeitura do povo. Você caminha para o Belo Horizonte, eu tenho caminhado muito. Outro dia fui no Cafezal, já estive lá também no Morro do Papagaio, estive lá na Serra, no aglomerado, tenho visitado os bairros da região norte, noroeste, Barreiro, Pampulha. Sempre me dizem que não veem a prefeitura determinando ou fazendo algo ou ouvindo a população naquilo que ela reclama. Isso não pode. Você não pode governar com apenas um técnico dentro da prefeitura fazendo projetos que muitas vezes podem ter boa vontade, mas não são os melhores para a cidade. Vocês viram aí essa polêmica da ciclovia, essa polêmica do Stock Car com corte de árvores, sequer escutou a Universidade Federal de Minas. Então eu tenho como prática imediata, sentando na prefeitura, na cadeira, nós vamos fazer uma participação popular efetiva. Aí com 3 eixos básicos. O primeiro deles é retomar o papel das regionais, descentralizar, escutar o povo. O segundo é melhorar os conselhos. Os conselhos estão burocratizados, Conselho de Saúde e Educação, você precisa trazer de novo participação popular. E o orçamento participativo. Esse foi criado pelo PT, foi um sucesso. Até hoje as pessoas lembram nos bairros de obras que foram feitas pelo orçamento participativo. E estou trazendo uma ideia nova, uma inovação. Estive conversando isso com a deputada Bela, que também é pré-candidata. E nós já estamos nos alinhando junto com o PSOL, que é criar os territórios da cidadania. Em especial nas periferias, nós vamos criar territórios onde as políticas públicas chegam ao povo e ele próprio coordena esses programas e fiscaliza. Vai ser uma novidade de participação popular que eu acho essencial. Isso nos difere muito da atual administração, que eu diria é burocrática e lenta para a solução dos problemas. Há alguns meses o senhor já vem cumprindo essas agendas pré-eleitorais, em reuniões com outros atores políticos, movimentos sociais, além de encontros com lideranças nacionais. Estamos aí a menos de 2 meses das convenções. Já é possível afirmar, deputado, nesse momento, que uma candidatura própria do PT em Belo Horizonte é uma decisão irreversível?
é irreversível, é uma decisão municipal do partido e da federação. Na verdade, somos PT, PCdoB e PV. E também uma decisão da Federação Estadual e da Nacional. Tenho recebido um apoio extraordinário da deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e mais do que isso, do presidente Lula. Hoje eu sou pré-candidato do presidente Lula, ele já me deixou isso claro, e ele acha que é fundamental que a gente recupere também o Partido dos Trabalhadores no governo em Belo Horizonte. Nós já governamos aqui, temos condições de fazer mais. Então, com essa bagagem, com essa experiência que eu relatei, e também com vontade do partido e da nossa militância e do próprio presidente Lula, eu digo que é irreversível, mas precisamos, claro, de construir uma aliança mais ampla. Ainda sobre isso, né, as cúpulas nacionais de PT e PSD, que é o partido do atual prefeito Fuad Noman, cultivam boa relação. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é especulado, né, em bastidores como um provável candidato do Planalto ao governo de Minas em 2026. Como esse contexto, né, deputado Rogério, ainda pode movimentar, né, o quadro na capital? Como é que o senhor vê isso? Se pode, de repente, vir de última hora um pedido expresso do presidente Lula por uma aliança entre essas forças? Não creio que isso acontecerá, porque o atual prefeito é candidato à reeleição, já colocou o nome dele e está também fazendo a sua pré-campanha. Da mesma forma, nós do Partido dos Trabalhadores já temos a nossa federação com esse apoio que eu disse e já estamos estendendo as alianças. Então, nós já temos uma boa conversa também com a Federação PSOL-Rede, e esse acordo está já formatado, formulado e feito. Então nós vamos ampliar ainda mais. É importante que a gente converse com o PDT, tem a candidatura da companheira Duda, que a gente quer buscar uma unidade desse campo progressista, e também do próprio PSB, MDB. Vamos conversar mais, mas a ideia é, em torno da nossa pré-candidatura, poder fazer uma aliança mais ampla para enfrentar a ultradireita. Isso é importante dizer. Eu estou como vice-líder do governo do presidente Lula, e vocês têm visto como que essa ultradireita tem atuado não só no Brasil como no mundo. Parecem gafanhotos que vão destruir as coisas imediatamente com suas ações. Pessoal que não aceita sequer a vacina como um avanço tecnológico mundial de muito tempo, e também tem uma política de ódio muito grande, de preconceitos, que eu acho que se isso governa Belo Horizonte vai fazer muito mal à cidade e ao nosso povo. Então é preciso uma frente que combata esse ultradireitismo, que nós chamamos de neofascismo, e a partir da nossa unidade a gente formate um programa popular para o Belo Horizonte que melhora a vida do nosso povo. De uma semana para cá, né, ficou claro em posicionamentos públicos um alinhamento já bem claro entre o senhor, né, e a pré-candidata do PSOL, Bela Gonçalves, e também ainda nesse campo entre Duda Salabert, né, deputada federal, e a deputada Ana Paula Siqueira, que é da Rede, também se coloca como pré-candidata a prefeita, também posando juntos. É possível que essa turma toda, de fato, ainda saia unida, né? De que vai depender isso? É possível e nós estamos trabalhando para isso. Acho que a aposta que eu faço é que a gente consiga essa unidade. Bem porque a semelhança programática é muito grande. Para citar alguns exemplos, a questão ambiental, que é tão necessária na nossa cidade. O que nos une, tanto na Câmara Federal, aqui na Assembleia Legislativa, para ter em Belo Horizonte? O Parque Nacional da Serra do Curral, onde as mineradoras finalmente saiam de lá e a gente possa fazer um grande parque, uma área de turismo, preservar essa região tão importante, essa Serra do Curral, que nos dá o nome de Belo Horizonte, mas mais que isso, recursos hídricos, a fauna, a flora. Então vamos construir ali uma grande Serra do Curral. É preciso que Belo Horizonte tenha um replantio de árvore grande. Não dá para continuar cortando árvores e não ter um plano real, onde você possa ter, ao final das contas, uma árvore por habitante, que é o recomendado pela Organização das Nações Unidas. Isso unifica todo esse campo que você citou. Mas mais do que isso, no campo da educação, estive outro dia com o ministro Camilo Santana, falei com ele, nós vamos fazer em Belo Horizonte algo que está no programa do governo federal. Nenhuma criança vai ficar sem creche, pré-escola, tempo integral. Isso também faz parte do nosso programa comum. Se você olhar na área de saúde, nem se fala. Eu, por exemplo, coloquei 13 milhões de reais de emenda parlamentar nas áreas de saúde em Belo Horizonte, o deputado que mais fez. E isso com a Duda, Ana Paula, a Bela, eu.
nós, evidentemente, temos o mesmo programa para fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Tudo isso que eu disse, e muito mais, se contrapõe ao programa da ultradireita, que quer privatizar esses setores, e isso prejudica em muito a prestação de serviço. Então há aí uma congruência, e é em torno disso que nós vamos trabalhar. Eu diria que seria irresponsabilidade se nós não unificássemos esse campo para derrotar a ultradireita. Eu acho que isso é tarefa nossa e eu estou trabalhando muito para isso. Como já tenho toda essa experiência política e também o apoio do presidente Lula, eu acho que em torno da minha pré-candidatura, do PT e dessas forças, fica mais fácil que a gente alinhave essa postura. Mas é claro, tudo isso é conversado. A deputada Duda tem condicionado essa união das esquerdas, né, à condição de estar na cabeça de chapa o nome que aparecer à frente em pesquisas. O que lhe parece esse argumento? Eu acho que um dos parâmetros é a questão da pesquisa. Isso precisa ser visto, nós vamos fazer pesquisa, vamos ter uma noção sobre isso. Eu e Duda aparecemos sempre bem nas pesquisas e de forma a ter sempre um empate técnico. Então, não pode ser o único parâmetro a pesquisa, embora seja um bom parâmetro. Mas nós temos que ver também quem acumula mais partidos políticos, o apoio do presidente Lula, acho que é muito relevante, o tempo na TV, tudo isso vai contar para a gente formatar qual seria a melhor candidatura, mas trabalhando sempre por essa unidade. Sobre pesquisas, essa semana, né, 2 delas saíram, Data Tempo e Quest, né, nas quais Mauro Tramonte, do Republicanos, né, deputado estadual, apresentador de TV, lidera com folga, e o senhor aparece pontuando ali menos que candidatos, alguns de direita, né, e até um pouco menos também do que a deputada Duda Salabert nesses levantamentos. O que esses resultados, né, indicam para o seu campo ideológico, assim como uma leitura de cenário, lembrando que a gente ainda tem algumas semanas pela frente, né, de pré-campanha? 2 números ali chamam atenção. O primeiro deles é o número de indecisos, 87%, ou seja, apenas 13% se definiu. Nesta pesquisa, quando você faz espontâneo, eu apareço em terceiro lugar, aqueles que já têm o voto definido. Isso é um dado importante. O outro dado importante da pesquisa é quem votaria no candidato indicado pelo presidente Lula, 30%. Então, evidentemente, quando eu entrar em campanha, todo mundo souber, uma parte já sabe, que eu sou o candidato do presidente Lula, certamente nós vamos subir na pesquisa. E vai haver uma polarização também com o candidato do Bolsonaro, que também tem uma projeção aí em torno de 20%, 25% de pessoas que votariam no candidato Bolsonaro. O deputado estadual Bruno Engler é o candidato. Isso. Então, evidentemente, uma polarização existirá. O candidato presidente Lula dificilmente fica de fora do segundo turno das eleições. Mas não é apenas ser o candidato presidente Lula, mas também pela bagagem que eu apresento, pela costura de alianças. Eu estou muito seguro, viu, que nós vamos ao segundo turno e vamos vencer essa eleição. Belo Horizonte precisa dessa experiência. Eu repito, estou com muita vontade de governar Belo Horizonte, de ajudar o nosso povo. Nas eleições presidenciais de 2022, deputado Rogério, Bolsonaro venceu Lula aqui em Belo Horizonte. E diversas pesquisas, né, têm mostrado que a polarização nacional ainda não arrefeceu, né, na sociedade. Que peso o senhor acredita que ela pode ter na disputa municipal em comparação com as questões locais também? Ela não é tão grande, evidentemente, como a própria eleição nacional, mas vai ter um peso. O peso da eleição nacional, das questões nacionais na eleição municipal, sempre foram menores. Acho que desta vez vai ser maior. Mas o assunto da cidade, ele é fundamental. E isso nos dá uma vantagem em relação ao bolsonarismo. Eu cito alguns exemplos. Vacina. Como que um deputado bolsonarista, um candidato bolsonarista, se apresenta contra a vacina? Dizendo que vacina não deve ser obrigatória em escola, que vacina não deve ser algo que o prefeito encare como uma necessidade para a sociedade, depois de tudo que ocorreu na pandemia. Morreram 700 mil pessoas. Vacina é um exemplo disso. Como é que alguém pode ser prefeito do campo da ultradireita cheio de preconceitos? Preconceitos contra LGBTQIA+, às vezes preconceito contra negros e negras, preconceitos, sei lá, de classe, de raça, essa política do ódio. O que nós precisamos de ter é exatamente um prefeito que unifique a cidade, em especial que unifique os mais pobres em torno de um programa que melhore a sua condição de vida. Então, quando eu falo em território e cidadania, eu sonho com esses bolsões de miséria, discutindo cada política pública que vem do governo Lula e melhorando a sua vida.
E nós vamos precisar muito do governo do presidente Lula. Eleger um prefeito que só vai brigar com o governo federal, eu não vejo como solução para Belo Horizonte. Por exemplo, nós precisamos de obras grandes de infraestrutura. Eu tenho ido a locais que ainda não têm saneamento básico. E pessoas convivem com ratazanas que são do tamanho de gatos, baratas e tudo mais. Nós precisamos fazer essas obras de saneamento. E isso depende do governo federal. A obra do anel rodoviário, precisamos fazer 8 viadutos ali. O presidente Lula já mandou recursos para 2, faltam 6. Eu falei com o presidente, nós vamos precisar de recursos para poder fazer obras de estrutura maiores. Mobilidade urbana, transporte coletivo, precisa também de recurso federal. Essa relação minha com o presidente Lula, com os ministros, eu acho que ela é útil para Belo Horizonte. Eu acho que com isso nós vamos ter condições de, indo ao segundo turno, ganhar as eleições, eu diria, do bolsonarista que vier a estar no provável segundo turno. Pensando em cenários de segundo turno, o PT estaria aberto, né, a fazer composições, inclusive com partidos de centro, eventualmente de centro-direita? Com certeza foi o que fez o presidente Lula. E acho importante, é o que eu tenho dito, uma frente ampla que possa derrotar as políticas de ultradireita são necessárias no Brasil, em Minas, nos outros estados e também em Belo Horizonte e nas grandes cidades. Isso é uma demanda não apenas nacional, como internacional. Seria muito ruim se essa concepção individualista, preconceituosa, de ódio, prevalecesse na sociedade. E essas alianças mais amplas têm acontecido. No segundo turno, com certeza, nós vamos procurar, sim, ampliar esse leque de alianças. O senhor e o deputado Patrus Ananias, né, que também já foi prefeito na capital, estiveram recentemente com o último ex-prefeito, né, Alexandre Calil, que já foi procurado por vários outros pré-candidatos também para reuniões sem se comprometer ainda com ninguém. Como é que foi essa conversa? Uma conversa de amizade, de amigos. Eu apoiei o Calil para governador e ainda bem que eu apoiei, não arrependo. Acho que o governo Zema não faz um bom governo, não olha para Belo Horizonte como deveria. E com certeza, se fosse o Calil, a condição do Estado seria muito melhor. Então, eu apoiei e, nesse sentido, tenho com ele uma boa relação. E é evidente que ele tem uma experiência muito grande, imagina, Patrus e Calil. Tirar uma foto com eles e falar sobre Belo Horizonte é uma honra para mim e, ao mesmo tempo, muito aprendizado. Então, foi uma reunião também que eu procuro com quem já governou Belo Horizonte me ensinar muita coisa que nós vamos precisar. Um apoio expresso de Calil impacta o cenário? Em que medida? Sim, o Calil tem muito recalque, muito querido do povo de Belo Horizonte, fez um bom governo na área da saúde, por exemplo, encarou aquela pandemia contrariamente ao que os bolsonaristas fizeram. Então, só isso já o credencia junto à população. É claro que eu gostaria muito de ter o apoio do prefeito Calil, mas tendo dele o respeito, também para mim já é um incentivo, e isso eu tenho certeza que tenho, para continuar a pré-campanha e depois a campanha. O senhor citou o governador Romeu Zema, né, que tem, no momento, o Novo tem uma pré-candidata, secretária, né, Luísa Barreto, de Planejamento. O senhor acredita que o governador também pode influenciar essa disputa na capital? Geralmente ele lava as mãos no primeiro turno, né? Foi o que ele sempre fez. Ele finge que tinha um candidato, fingiu 2 vezes em nível federal, faz a campanha dele e depois no segundo turno aquele que não é do PT ou não é da esquerda, ele abraça como se fosse candidato dele. Então ele tenta absorver um candidato que no primeiro turno ele não apoiou. É uma atitude que eu acho que ele está fazendo também com a candidata. Finge que apoia e depois vai abraçar um outro. Eu não sei se é a melhor forma de fazer política, mas cada um tem a sua forma. Eu prefiro ser mais sincero e dizer ao povo o que eu penso desde o início. Por exemplo, eu sou candidato do presidente Lula. As pessoas vão votar em mim sabendo disso. Isso basta? Não. Então eu tenho que apresentar um programa para a cidade. Por isso eu tenho falado muito na mobilidade urbana, como já deixei claro aqui, nós vamos precisar de resolver essas questões. O metrô, a gente não pode dar mole para a empresa que está aí, ela tem que entregar essa obra no tempo necessário. Em relação aos ônibus, eles têm que estar alimentando a linha de metrô. Esse preço absurdo, subsidiado pela prefeitura, não pode continuar. Dá um dinheirão para a empresa depois dar aumento de ônibus. Então isso nós vamos ter que resolver também, outro contrato. Esses assuntos que eu vou falando aqui aos poucos,
nós estamos formatando num programa de governo. E esse programa tem sido discutido aí em Belo Horizonte inteiro. E nós vamos mesclar esse programa que nós estamos fazendo com o que a deputada Bela também, como pré-candidata, está fazendo. Vamos unificar esse programa. E depois da federação, PSOL, Rede, depois com o PDT, PSB. A nossa intenção é ter um programa amplo para a cidade, que o eleitor conheça, mas que ele tenha clareza também de quem ele está votando. A gente ser dissimulado não é uma boa forma, no meu entendimento, de fazer política. Deputado federal Rogério, não dá para receber o senhor aqui, né, estando inclusive na condição, né, de vice-líder do governo na Câmara, sem falar um pouco também desse quadro de momento em Brasília. O Planalto vive uma semana particularmente difícil, né, com uma derrota ali, a alternativa que foi oferecida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a desoneração de setores da economia, que acabou resultando ali em uma devolução, né, da medida provisória pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Na Câmara, né, o governo vem aí de algumas derrotas em vetos nas últimas semanas e há uma agenda conservadora ganhando corpo. Por tudo isso, seria o pior momento para o governo no Congresso desde o início desse terceiro mandato do presidente Lula? Olha, na verdade, é óbvio que ter minoria no Congresso é um problema para o governo do presidente Lula, qualquer governo, e tem sido no nosso caso. Eu, como vice-líder, vejo isso. Até por isso eu complemento a sua pergunta, ainda com Belo Horizonte, dizendo que é preciso também escolher uma Câmara Municipal que ela tenha afinidades com o programa que se elege. Isso é muito importante, acho que as pessoas começam a entender isso. Você ter uma Câmara Municipal, por exemplo, completamente oposta ao prefeito que se elegeu, isso trará dificuldade para a implementação do programa. E a gente tem visto isso hoje no Congresso Nacional. Mas, ao mesmo tempo, se é essa Câmara que tem, é com ela que nós temos que negociar. É o que o presidente Lula tem feito. Em geral, nós aprovamos quase todos os projetos que o presidente Lula enviou. A agenda econômica está indo, né? Foi bem a reforma tributária, não da forma que gostaríamos, poderíamos ter avançado mais, mas tem ido. Nós refizemos todos os programas. A Minha Casa Minha Vida foi aprovado lá, o PRONAF, nós aprovamos também o Fundeb, aprovamos o Plano Nacional de Educação. Os projetos que têm ido têm sido aprovados, o Mais Médico, em todas as áreas. Então, refizemos esses programas através de leis. Também conseguimos fazer um orçamento que nos deu, durante o ano passado, principalmente, uma sobrevida para retomar esse programa. E agora, com a reforma administrativa, financeira, a reforma tributária, nós avançamos. Estamos num período em que começa a aparecer também candidatos para a presidência da Câmara. Então, é um momento de turbulência. Isso afeta o jogo? Com certeza afeta o jogo. Então, pautas que começam a aparecer, que não são as pautas que deveriam estar, como nós vimos, né, nas semanas, esses dias passados, pautas relativas a questões que eles chamam de costumes e que não estavam na ordem do dia de discussão no Brasil, às vezes tem esse efeito. Mas o governo vai saber conversar e passar desse momento. Agora é preciso que o povo também esteja atento, dê atenção ao Congresso Nacional, cobre e, ao mesmo tempo, respalde o presidente da República para que ele possa manter o seu programa de melhoria da vida do povo. O certo é que, com todas essas dificuldades, o Brasil já vem melhorando. Você olhar o emprego, que já é muito maior do que era, nós já temos a renda do trabalhador melhorada, o salário mínimo aumenta acima da inflação todo ano. Então, do ponto de vista social, os programas, o PAC, aceleração do crescimento, investimento em estrutura, tudo isso é um outro Brasil. Lembrando que nós recebemos isso como terra arrasada. Por isso o presidente Lula falava em reconstrução. Tivemos que reconstruir, é bom dizer, até a democracia, porque tentaram um golpe para exatamente não permitir que o presidente Lula assumisse no dia 8 de janeiro. Eu fiz parte da CPMI. E isso vai levar a uma punição e provavelmente prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então nós tratamos com pessoas que no passado arrasaram o país e que continuam atuando contra, eu não diria como oposição, mas contra o próprio país. Mas nós vamos saber, com certeza, sair desse emaranhado, dessas cascas de banana, para fazer o Brasil cada vez mais do povo brasileiro. O jornal Folha de São Paulo traz nesta quinta uma informação de que o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que é líder do governo na Câmara, teria dito a correligionários, em uma reunião interna, que tem faltado, na visão dele, ao Planalto, talvez um comando político mais estrategicamente centralizado.
Foi essa expressão que ele teria usado, né, para a relação com a sociedade, com o Congresso e outras forças. O senhor concorda com essa leitura? O Guimarães vive mais próximo a essas questões. Ele é o meu líder, eu sou vice-líder dele. De fato, existem problemas, às vezes, de indefinição de procedimentos. E o presidente Lula, muitas vezes, tem que arbitrar tudo. Então, acho de bom alvitre, sim, que a gente melhore a engrenagem do governo, tanto com o Congresso Nacional, quanto das decisões do próprio governo. Isso tem sido discutido e eu creio que o presidente Lula já está mais atento a esta questão. Tem os partidos, né, que têm representação no primeiro escalão, ali como, por exemplo, PP, Republicanos e União Brasil, né, mas que as bancadas, muitas vezes, né, não têm se unificado ao governo em votações importantes. Como resolver esse impasse, deputado? Eu acho que o presidente Lula vai fazer uma reforma também ministerial. Ele já anunciou isso. É evidente, se os partidos não estão respondendo à governabilidade, há que se ter mudanças. Então, acho que o presidente Lula já prepara isso, prepara o terreno para fazê-lo. Como eu disse, ele tem que fazer isso também. E o governo enxergando como é que andam os movimentos na Câmara, tanto da substituição do Rodrigo Pacheco, que será substituído por outro no Senado, quanto na Câmara em relação ao Arthur Lira. Então esse jogo, esse emaranhado do jogo, precisa de fazer política, nem sempre a nossa vontade, né? Com um Congresso, que eu disse, onde nós somos minoria, tem maioria muito conservadora, é preciso que a gente tenha muito jogo de cintura e aliave isso bem. Mas como eu disse, apesar das dificuldades, o fundamental é saber como está indo a vida do povo, como é que ela está. Você pega a questão da educação, por exemplo, melhoria extraordinária, né? Ampliar a interlocução com a sociedade dentro dessa lógica, para a sociedade, já que está tendo dificuldades no Congresso. Acho importante o pessoal mobilizar mais, a população assistir ao Congresso Nacional, cobrar. Isso é sempre bem-vindo, né? É uma forma também de você melhorar a forma de ter governabilidade com presença social. Isso eu acho que nós, enquanto partido político, os partidos de esquerda, tem que aprimorar com os movimentos sociais a participação na política. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Rogério Correia. Eu que agradeço, Marco. Mandar um abraço para a companheirada toda aí que nos assiste, para essa Minas Gerais querida, e um abraço especial ao povo de Belo Horizonte, que eu espero estar com vocês ano que vem, governando BH. Grande abraço, sempre na luta, e BH pode mais. Eu conversei com o deputado federal Rogério Correia, pré-candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte. Falamos sobre as articulações da legenda no quadro sucessório da capital e também das dificuldades de momento do governo Lula na agenda legislativa do Congresso Nacional. O deputado Rogério também é vice-líder do governo na Câmara. E antes de encerrar, nós da Assembleia de Minas reforçamos o pedido de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Se você puder contribuir, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. A Assembleia integra essa rede de solidariedade. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92958-800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. E não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.